Salve, salve leitores! Lúdio Pereira e o canal Minhas Leituras. E hoje nós vamos viajar até o século XVI. Nós vamos conhecer um homem que se isolou numa torre para se conhecer. Ele decidiu se trancar em uma torre e conversar consigo mesmo. Mas essas conversas mudaram para sempre a maneira como pensamos. Michel de Montaigne e seus ensaios. Hoje eu vou apresentar para vocês 2 livros que eu tenho do Michel de Montaigne aqui na minha biblioteca. E são os meus livros de cabeceira. E eu acho que serão para sempre. Porque leio, releio os 107 ensaios que estão aqui nessa obra completa. E aqui ela está um pouco menor, com menos ensaios. Mas aqui a obra é completa, nesse calhamaço aqui. Vamos conhecer então Michel de Montaigne e os ensaios. E eu sou Lúdio Pereira e esse é o canal Minhas Leituras. E desde já eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a curtir também os outros vídeos que fazem parte desse canal, ok? Nós vamos começar trazendo então uma mini biografia do Michel de Montaigne, que inclusive está aqui, ó. Aqui já fala um pouquinho. Nesse livro aqui nós temos na contracapa um pouquinho falando do Michel de Montaigne, né? Michel de Montaigne, que nasceu em 1533 no sudoeste da França. Personagem de vida curiosa. É um homem de vida curiosa, o Michel Hennequin de Montaigne. Nasceu em 1533 e faleceu em 1592. E é considerado o inventor do gênero ensaio, o pai do ensaio. Ele é considerado o homem que criou esse gênero literário. Herdeiro de uma fortuna deixada pelo avô, um comerciante de peixes abastado, Montaigne foi alfabetizado em latim e também foi prefeito de Bordeaux em 2 ocasiões. Em 2 ocasiões ele foi prefeito de Bordeaux. Inclusive ele se retirou para a torre para pensar, uma torre, né, que ele tinha na propriedade dele, se retirou para pensar, para escrever. Só que ele foi chamado a ser prefeito de Bordeaux. E por 2 vezes ele foi esse prefeito, um ótimo prefeito, diga-se de passagem. Ele foi alfabetizado em latim, também prefeito de Bordeaux. A certa altura, ele retirou-se para ler, meditar e escrever sobre praticamente tudo. Tudo. Ele escreveu 107 ensaios, e nesses 107 ensaios abordam muitas coisas, muitas coisas. E esta seleção de ensaios que está nessa edição da Penguin, de clássicos da Penguin Companhia das Letras, esta seleção de ensaios oferece ao leitor brasileiro um programa abrangente do pensamento, cada vez mais atual de Montaigne, sem que se precise recorrer aos 3 volumes que estão aqui. Aqui está completa a obra. Essa aqui é uma obra já mais enxuta. Eles pegaram alguns ensaios, não todos, né? Não os 107 que estão aqui nos 3 livros. Porque aqui contém os 3 livros dos ensaios. Um com 57 ensaios, outro com 37 ensaios e o terceiro livro com 13 ensaios, que dá um total de 107 ensaios produzidos por Montaigne. Nessa obra menor aqui, é um compilado dos ensaios, né? Ele diz aqui o seguinte, ó. Esta seleção de ensaios oferece ao leitor brasileiro um panorama abrangente do pensamento cada vez mais atual de Montaigne, sem que se precise recorrer aos 3 volumes de suas obras completas. Selecionados para a edição internacional da Penguin por A. Scratch, é o nome da pessoa, esses ensaios passam por temas como o medo, a covardia, a preparação para a morte, a educação dos filhos, a embriaguez, a ociosidade,
De particular interesse para nossos leitores é o ensaio sobre os canibais, inclusive tem na capa aqui, ó. Colocaram justamente remetendo aos canibais, porque tem a ver com o Brasil, né? Os canibais, que foi inspirado no encontro que Montaigne teve em Rouen, em 1562, com os índios da tribo Tupinambá. Esta edição traz também um prefácio do crítico literário Erich Auerbach, que apresenta e contextualiza o autor para os leitores de hoje. Se você quer ter um primeiro contato com a obra de Montaigne, eu aconselho você a adquirir essa obra aqui. Aqui nós não temos os 107 ensaios, mas nós temos um compilado das melhores coisas produzidas nos ensaios. Nós temos aqui o ensaio número 1, por exemplo. Por meios diversos se chega ao mesmo fim. O ensaio sobre a ociosidade, sobre a punição da covardia. Ensaio sobre o medo. É um ensaio que fala sobre filosofar é aprender a morrer. Sobre a educação das crianças. É loucura atribuir o verdadeiro e o falso à nossa competência? Mais um ensaio. Esse é o ensaio número 26. O ensaio 30, por exemplo, sobre os canibais, que é um ensaio bem interessante, que fala sobre esse encontro com os índios da tribo Tupinambá. O ensaio 31, o que é preciso prudência para se meter a julgar os decretos divinos. Tem um ensaio sobre a solidão, sobre as orações, sobre a idade, sobre a inconstância de nossas ações, sobre a embriaguez, sobre a consciência, sobre a afeição dos pais pelos filhos, sobre a crueldade. Esses ensaios estão nesse livrinho aqui. Defesa de Sêneca e de Plutarco, sobre 3 boas esposas, um ensaio sobre a semelhança dos filhos com os pais, e também aborda alguma coisa do livro 3º, que tem 13 ensaios. Aqui eles pegam 6 ensaios daquele livro, que é sobre o arrependimento, sobre 3 relações, sobre versos de Virgílio, sobre os coxes, sobre os coxos e sobre a experiência. Aí tem uma cronologia, outras leituras e um índice remissivo. Tudo nesse livrinho aqui, ó. Pode se transformar no seu livro de cabeceira, como é esse o meu livro de cabeceira, com todos os ensaios do Montaigne. 2 livros maravilhosos que você tem que entrar em contato o mais breve possível. Os ensaios de Montaigne. Bom, né? Quem foi Montaigne? Eu já falei, né? Que ele nasceu em 1533, faleceu em 1592. Ele viveu num período de guerras religiosas e políticas, mas buscou refúgio no mundo das ideias. Isso é importante. Também falei sobre a retirada dele depois que ele foi prefeito de Bordeaux. Aos 38 anos ele se retirou para a Torre. Ali ele escreveu sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Enfim, o Montaigne e os seus ensaios é algo imprescindível. Para quem nunca teve contato, o dia que tiver contato com essa obra, vai ficar assim, maravilhado, encantado, com tantos assuntos abordados pelo Michel de Montaigne. O Montaigne dizia que escrevia sobre si mesmo para escrever sobre todos nós. Então ele escrevia sobre si para escrever sobre todos nós. Esse era o Montaigne. O que são os ensaios? Os ensaios de Montaigne, o que são eles? Foram publicados a partir de 1580, os ensaios. Primeiro foram os dois livros, passaram-se uns anos, foi lançado o 3º livro de ensaios, contendo 13 ensaios. Primeiro foram lançados os 2 primeiros, um deles com 57 ensaios, e o 2º livro com 37 ensaios de Montaigne. Os ensaios misturam filosofia, história,
psicologia, observações pessoais, reflexões sobre a vida e muitas outras situações, muitas outras coisas, muitos outros assuntos. E Montaigne falava de tudo. Ele falava de amizade, ele falava do medo, ele falava da ansiedade, dos costumes, da solidão, viagens, religião. Tudo isso os ensaios abordavam, todos esses assuntos. O método de Montaigne era questionar. Ele era um questionador da vida. O seu método era questionar mais do que responder. O ensaio para Montaigne é uma tentativa. Um pensamento em construção sem medo de contradições. Legado e relevância hoje. Montaigne é considerado o pai do ensaio moderno. E ele influenciou autores como Pascal, aqui. Influenciou aqui, ó, o Nietzsche. Influenciou o Emerson nos ensaios. Emerson também escreveu ensaios. Influenciou, inclusive, Virginia Woolf. Sim, ele influenciou muitos grandes nomes. Nomes que nós conhecemos muito bem. O Montaigne foi aquele cara que escreveu sobre tudo que você pode imaginar. Seu estilo íntimo e direto atravessou os séculos e chegou até aqui. Estamos no século XXI e continuamos falando de Montaigne e continuamos lendo Montaigne. Porque ele fala sobre algo que nunca muda: a condição humana. Quando lemos Montaigne, sentimos que estamos falando com um amigo que nos conhece muito bem, só que um amigo de 400 anos atrás, mas muito presente ao nosso lado. Como ler Montaigne? Você deve estar se perguntando, como ler Montaigne? Montaigne é muito fácil de ler, porque ele não tem uma ordem. Você pega o livro e lê a parte que você desejar ler, você pega e lê. Não é preciso seguir ordem, não. Os ensaios aqui não precisa de ordem. Ele pode ser lido como pequenas conversas independentes. Pequenas conversas independentes você encontra aqui, nesses 107 ensaios. Então é muito fácil. Não tem uma ordem, preciso ler da primeira página à última, não. Você abre onde quiser e lê um dos ensaios. Essa é uma dica importante para ler Montaigne. Leia devagar, refletindo sobre a vida, refletindo sobre tudo que você está lendo. Ok? Isso é uma dica boa também. Reflita sobre cada ideia, cada provocação que o Montaigne faz nos seus ensaios. Use essas provocações para pensar, para questionar e para utilizar na sua própria vida. Porque esse livro aqui, ele fala sobre a vida. Os séculos passaram, mas tudo o que está aqui é totalmente atual. Então use as provocações dele para pensar sobre a sua própria vida. E você vai se beneficiar muito com essa leitura. E a grande lição de Montaigne é muito simples, muito simples. Conheça a si mesmo, aceite suas falhas. Conheça a si mesmo, aceite suas falhas e viva com curiosidade. Essa é a lição que Montaigne deixa para você, nesse livro maravilhoso chamado Os Ensaios. Primeira vez publicado em 1580. 107 ensaios nessa obra completa. E aqui, nessa mais simples, um pouco, você vai encontrar vários ensaios. Não 107, mas os melhores ensaios. Se você gostou desse pequeno vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e muito obrigado por ter estado comigo até agora no canal Minhas Leituras.
E até o próximo vídeo. Que tal esse livro ser o seu livro de cabeceira, hein? Esse já é o meu livro de cabeceira. Talvez você adote o Ensaios também para ser o seu. Você vai aprender muito, muitíssimo com esse livro. Até o próximo vídeo. E você, já leu Montaigne? Tem vontade de conhecer esse grande escritor? Deixe aí nos comentários se você já leu, se você pretende ler, se você vai transformá-lo no seu livro de cabeceira, porque vale a pena. É uma grande obra. Até o próximo vídeo.